Com relação à casa espírita, Damião, Aham. a E casa aí, você espírita, falou de tabu, tudo, e a casa espírita, então, então, Edson? a casa espírita, ela precisa se modernizar. Já existem casas espíritas que fazem isso, mas a grande maioria das casas espíritas, do movimento espírita brasileiro, principalmente, precisam modernizar-se para trazer temas, né, que têm a ver com essa própria evolução da sociedade. E a própria evolução do que está acontecendo em relação ao corpo, por exemplo, como a gente falou aqui, nesse processo de envelhecimento, você não vê temas, né, de velhice sendo tratados nas casas espíritas. Você tem até casas espíritas com grupos, né, que são chamados aí grupos de melhor idade, né? Mas esses grupos trabalham esses temas entre eles ali de forma isolada. Quer dizer, é preciso que a pessoa precise entrar num processo de velhice para ela ingressar nesse grupo para poder conversar sobre esses temas. Quando, na verdade, esses temas poderiam ser tratados de uma forma mais ampla, para fazer com que, inclusive, os mais jovens falem do assunto, pensem no assunto e tratem do assunto. Então, a casa espírita, ela precisa, como eu já falei aqui, modernizar-se no aspecto de trazer temas atuais sobre a ótica espírita, né? Essa questão do sexo, por exemplo, é uma questão que tem que ser muito explorada, porque até mesmo entre os espíritas existe muito tabu, né, em relação a esse assunto. Então, para mim, a doutrina espírita poderia contribuir, sim, de forma adequada para isso aí. Só concluindo, tá? Essa questão, por exemplo, do sexo no corpo físico é algo que precisa ser muito bem debatido. Porque a gente entende, né, o espírito apartado do corpo físico como um ser, como um ente que, teoricamente, né, ele não tem o sexo definido. O espírito, segundo o próprio livro dos Espíritos, né, o espírito pode encarnar num corpo masculino ou num corpo feminino, a depender da sua necessidade evolutiva, dos aprendizados. Então, dentro desse aspecto, o espírito é um ser que, ele, sexualmente falando, ele é ativo nos dois polos. Tá? Então, esse assunto do sexo no corpo físico, ele precisaria ser mais explorado. E o que acaba acontecendo? Como ele não é explorado, as pessoas têm esses tabus todos, acabam sofrendo em relação ao assunto, acabam não entendendo e não aceitando a sua própria sexualidade. E a doutrina espírita precisaria contribuir dessa forma, né? Esclarecendo mais as pessoas. Olha, é um tema que a gente tem que explorar muito aí, essa questão do sexo, né? Do corpo físico e essa questão do sexo também no espírito. E o sexo é importante em um relacionamento, Edson? Ele é importante, mas ele não é o principal, né, Damião? Sim, sim. Ele é um fator até de atração, né? E de união. É um fator que traz o prazer, né? Que pode explorar energias maravilhosas em termos de espirituais, inclusive, né? Mas ele não é o principal. Toda relação que se baseia apenas no sexo, ela é uma relação que tende a não dar certo. Até porque, Damião, tem outro aspecto a gente considerar, que o sexo, fisicamente falando, ele tem momentos, né, de pura energia, que é um período aí que vai mais ou menos dos 15 até os 60 anos, mais ou menos, né, hoje em dia, depois tende a diminuir essa energia, né, essa pujança. Então, ele é importante, sim, no primeiro momento, mas ele não é o principal, porque senão os casais não conseguiriam se manter lá na frente, né, quando eles envelhecerem juntos, porque a própria energia sexual tende a diminuir. Tá certo? Então, ele é importante, mas não é o principal.